Dia, meus amigos. Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende de onde você esteja me vendo. Sejam todos muito bem-vindos. Cá estamos nós mais uma vez para falar de um assunto polêmico. Sejam todos muito bem-vindos. Apesar de tudo, o assunto continua sendo polêmico, o assunto continua sendo uma mistura de Angola-Brasil. E eu continuo enfatizando em falar hoje um pouco mais dessa mistura Angola-Brasil. Por quê? Porque, mal ou bem, é um país a quem eu tenho uma grande autoestima, um grande carinho, que eu considero a minha segunda pátria e que, diante da situação que hoje o Brasil atravessa, eu não teria como não falar do Brasil diante de tantas situações e principalmente tantos comentários. E às vezes digo mais para vocês, comentários que chegam a ser agressivos, até para conosco, influenciadores, pessoas que estão aqui diariamente falando ou nas suas páginas, fazendo seus comentários e que também sofrem agressividades, né? Por comentarem as suas opiniões. Parece que nós não podemos comentar, nós teríamos que ficar em silêncio, não opinar, não dar nossas opiniões, não questionar aquilo que sentimos, mesmo que com educação, o certo era o silêncio, porque, como eu disse, e vou repetir, a esquerda está tomando conta a nível mundial e opinar passou a ser proibido por Xandão e por toda aquela escumalha da esquerda e não se pode mais opinar. Você não sendo da esquerda, você não pode mais opinar. Portanto, vamos ler as notícias e, obviamente, depois disso eu faço o meu comentário. Líderes mundiais ao lado de Lula. E aí, Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, classifica ataque como ultrajante. Aí aparece uma imagem aqui, que é, obviamente, nos três poderes, né? Dos Estados Unidos à Europa, passando pela América Latina e África, os chefes de Estado e dos governos condenam as invasões em Brasília. Lula da Silva já falou ao telefone com Marcelo Rebelo de Souza. E por causa disso, no caso, se referindo a Marcelo Rebelo de Souza, é que hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que se diz minha amiga e que eu não vou perdoar, vou falar. Eu disse no último vídeo que eu entrei o ano com o pé direito, eu entrei o ano pronta, fresquinha, fresquinha, para não perdoar nada. Afinal de contas, a mim, Filomena Carreira, ninguém está perdoando nada. Todo mundo se acha no direito de achar que eu sou uma privada e que depois pode puxar o autocolismo. Não é assim que aqui em Portugal vocês falam? Então eu começo por Marcelo Rebelo de Souza, um presidente. Eu só não vou falar o termo certo, porque ainda quero ser tão elegante quanto os portugueses, mas para mim, uma porcaria de um presidente, um puxa-saco de presidentes da esquerda. Fui clara? Não fui. Acho que estou sendo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou a invasão às sedes dos poderes legislativos, executivo e judicial no Brasil como ultrajante. O velhinho já devia estar aposentado, não é verdade? Mas tudo bem. O norte-americano foi um dos chefes de Estado que afirmou o apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, senhora. É ultrajante, respondeu Joe Biden à empresa norte-americana durante uma visita à fronteira dos Estados Unidos com o México. Mais tarde, o presidente dos Estados Unidos escreveu no Twitter para condenar o ataque à democracia e à pacífica transferência do poder no Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou a invasão às sedes dos poderes legislativo, executivo e judicial no Brasil como ultrajante. A tomada de posse de Lula como presidente do Brasil aconteceu no domingo passado, substituindo Jair Bolsonaro. O ex-presidente, que ainda não se pronunciou sobre a invasão, decidiu não ficar no país e está atualmente na Califórnia, Estados Unidos. Isso todos nós sabemos até que ele andou passando mal, que foi internado no hospital em Orlando, mas poucas notícias foram dadas até agora. Por todo o mundo multiplicaram-se as manifestações de apoio.
Numa mensagem em português, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, disse no Twitter que está profundamente preocupada com o que está acontecendo no Brasil, defendendo que a democracia deve ser sempre respeitada. Depende do que você chame de democracia, né, senhora? Sublinhou que a Europa está ao lado do governo de Lula e de todas as instituições legítima e democraticamente eleitas. O apoio das instituições europeias ao presidente do Brasil foi ecoada pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. O presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, também repudiaram o ataque e expressaram apoio a Lula da Silva. Em Portugal, o mesmo foi feito pelo primeiro-ministro, António Costa, pelo presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e pelo presidente da República. A equipe portuguesa, né? Em grande escala. Marcelo Rebelo de Sousa e Lula Silva falaram ao telefone, sendo que o brasileiro agradeceu ao homólogo português a condenação e o repúdio que manifestou pela invasão das principais instituições brasileiras por apoiantes do Jair Bolsonaro. Vou repetir, por apoiantes do Jair Bolsonaro. Apoiantes, tá? O presidente da República Federativa do Brasil, Lula da Silva, falou telefonicamente com o presidente da República, agradecendo a sua manifestação pública pela condenação e repúdio dos atos praticados em Brasília, tendo enaltecido o facto de Portugal ter sido o primeiro país a fazê-lo, de acordo com uma nota divulgada no site da República. Na América Latina, o presidente argentino Alberto Fernandes afirmou que aqueles que tentam não ouvir a vontade das maiorias atentam contra a democracia. Eu vou repetir aqui só porque eu vou dar um adende. Na América Latina, o presidente argentino Alberto Fernandes afirmou que aqueles que tentam não ouvir a vontade das maiorias atentam contra a democracia. Então é assim, senhor Alberto Fernandes, que afirma que aqueles que tentam não ouvir a vontade das maiorias, a maioria é a nação. No caso aqui, estamos falando da nação brasileira. A nação brasileira já estava há mais de 40 dias. Há mais de 40 dias, senhor Alberto Fernandes, na frente dos quartéis, ainda era o senhor Jair Bolsonaro presidente, e a nação não foi ouvida. Me baseando pela sua frase, onde o senhor afirma que tentam ouvir a vontade das maiorias, então, onde esteve a democracia? Onde esteve tudo isso que o senhor aqui está falando? O senhor está se contrariando, né? Então, atentam contra a democracia. Se eles não foram ouvidos, quem é que está atentando contra quem? O povo tem que ter limite de bom senso, né? O povo tem que ter saco, paciência para aguentar todos vocês. Ou vocês são os donos da verdade sempre? Eu chego lá. E merecem não só uma sanção legal, mas também a relação absoluta da comunidade internacional. Tomem conta dos vossos países, porra. Em África, o presidente angolano, João Lourenço, que assegura também a presidência rotativa da CPLP, condenou de forma vigorosa e firme. Quem é você, calhorda? Quem é você, seu calhorda de merda? Vigorosa e firme os atos antidemocráticos por parte dos apoiantes bolsonaristas contra as instituições que representam a democracia brasileira. Logo você que esteve no empossamento de um outro ditador e que no empossamento de um outro ditador teve a coragem de mandar o Barbas bater, tá? Tava você num hotel 5 estrelas e você teve a coragem de mandar o Barbas, um dos seus generais, bater num influenciador. Porque o influenciador J privado
disse que ia fazer uma manifestação na hora em que descobrisse que vocês estariam no Brasil e em Brasília, ia fazer uma manifestação, caso descobrisse que vocês estivessem lá. E realmente ele fez. Só que ele nem fez manifestação, ele foi lá para tentar conversar, ele esteve no hotel. Tem imagens também aqui no meu canal desse vídeo. E ele levou uma surra das pessoas que estavam na mesa, porque não queriam ser filmadas. Primata não gosta de ser filmado. Eu não vim aqui para falar manso de ninguém, nem de português, nem de angolano, nem de o raio que o parta. E hoje eu acordei atravessada. Porque se o mundo é da esquerda e o mundo agora está começando a querer calar a boca todo mundo, vai ter que engolir muita gente. Não bastasse Angola, não bastasse os países primatas de África, o Brasil está se transformando nisso também. Pelo amor de Deus, temos que aguentar um Xandão que tem cara de nazista. Agora está querendo virar o H, continuem. Vocês vão saber quem é. Era o chefe de todos eles. Um ET que é presidente. Porque eu vou vos mostrar imagens aqui do que ele fez com as pessoas que estão sendo chamadas de terroristas. Senhoras de 70 anos. São estes que são os terroristas que andaram lá no Planalto? Ou são os infiltrados que andaram lá no meio de todos eles? Vocês estão chamando a nação brasileira de burra? Outro... Bom, eu vou continuar. Em África, o presidente angolano João Lourenço, que assegura também a presidência da rotativa da CPLP, condenou de forma vigorosa e firme os atos antidemocráticos por parte dos apoiantes bolsonaristas contra as instituições que representam a democracia brasileira. A condenação foi também feita pelo governo de Cabo Verde. Irmãozinhos, né? Apesar que Cabo Verde, aparentemente, é mais turística, é mais calma, mas não deixa de ser em África. Bom, daí, né, eu lendo esta notícia, achei muita graça e vejo que o mundo, né, tirando os Estados Unidos, que eu ainda considero uma potência, apesar de fazer as suas merdas também pelo caminho, mas é uma potência, quer vencer na vida, quer sair da ignorância de um mundo primata, é pegar um avião e ir para os Estados Unidos. Você lá ainda consegue ser gente. Você lá ainda consegue ter dignidade, mesmo tendo como presidente um senhor destes, né? Para não ficar repetindo nomes. Você lá ainda consegue. Tens que trabalhar que nem burro. Não penses tu que ao chegar aos Estados Unidos, tu vais coçar o saco, tu vais te encostar. Não, a não ser que tu arrumes algum milionário ou uma milionária. Mas caso contrário, tens que trabalhar muito. Mas consegues ter uma vida digna nos Estados Unidos. Agora, caso contrário, minha filha, ou vives num país que te manda calar a boca, não é? Ou aguentas um Brasil do jeito que está hoje, faz o L, né? Eu nem sei fazer o L, também não me interessa fazer o L. Porque quando aparece alguém que realmente tende a fazer algo melhor, as pessoas não estão habituadas. As pessoas gostam de ser enganadas. No fundo, as pessoas gostam mesmo de ser enganadas. Porque quando uma pessoa aparece e a pessoa é honesta, a pessoa tem a sinceridade de ser ela, de não usar uma caneta de $7.000 ou de R$ 7.000, mas usar uma caneta Bic. Ser simples, ser ela. Não ter um terno importado, chiquérrimo, ser ela. E se tiver que falar, olha, vai pro cacete, porque eu tô afim de te mandar pro cacete. Nossa, que horror! Isso não é um presidente. Não, ele não é um presidente só, ele é um ser humano. Um ser humano que fez muito, sim. E eu não estou aqui para justificar ato por ato do que aquele homem fez. Deixem de ser otários, vão estudar história. Assim como eu digo, se vão estudar história,
Quando querem comparar dois presidentes, vão estudar a história também do ET que está hoje no poder. E não vou dizer mais, porque senão o canal vem aqui, ó, vai que também é da esquerda. E são essas coisas que eu acho muito engraçadas, porque no último vídeo eu cheguei a falar até dos artistas, né? O último vídeo tá aí. Pode não dar muita audiência, mas eu não deixo de falar que o que eu penso não é pela audiência. É porque aqui dentro não fica mais nada preso. Não fica mais nada preso. O que eu tiver que falar, eu vou falar. E não é só pela audiência. É porque certas verdades têm que ser ditas e a gente não tem que falar pela audiência. Porque pela audiência é o que muito artista e é o que muita gente está fazendo ao se juntar a um partido da esquerda, porque sabe que sai ganhando, como é o caso dos artistas, que estão se juntando ao dito cujo, porque, por exemplo, a Lei Rouanet volta com força e eles saem ganhando milhões, porque estão cobertos pela Lei Rouanet, ao estarem junto ao senhor ET nesta brincadeira. Agora, falarem que a invasão que houve, e aí aparece esta imagem, né? Aí aparece esta imagem. E dizer que pessoas, né? Patriotas, um povo que está cansado. Para quem não conhece o Brasil, e aí eu me refiro a um senhor amigo, ou que se dizia meu amigo, que é português, eu não sei se ele é português ou é angolano, mas que vem na minha página, no meu canal, vê os meus vídeos, mas não tem a coragem nem de mostrar a cara, não está no Facebook, o máximo que ele vê é o canal do YouTube, não tem a coragem de mostrar a cara, porque eu perguntei, por que você não mostra a tua cara no canal do YouTube? Por que você não tem página no Facebook? Ai, não gosto, tenho medo, tenho receio. São estas pessoas que muito me espantam. Até onde eu sei, não conhece o Brasil, mas fica falando, defendendo, e há pouco mandou uma mensagem que, obviamente, respondi à letra, como vou responder a todo mundo. Não conhece o Brasil. Ficou ofendido porque quando Marcelinho foi ao Brasil, diz que ele, o Marcelinho e alguns jornalistas foram muito maltratados pelo antigo presidente. É só uma questão de relembrar o que o próprio Marcelinho fez quando foi ao Brasil e com uma agenda marcada com o antigo presidente, que na época era presidente, ele, em vez de cumprir a agenda com o antigo presidente, ele passa por cima da agenda e vai visitar o ex-condenado. Portanto, onde está a postura do presidente de Portugal, que passa por cima da agenda e do encontro que tinha com o presidente do Brasil e vai visitar o ex-condenado que era, querendo ou não, candidato? Óbvio que ouviu. Se existe um presidente que tem que ser respeitado, ou o ex-presidente tem que ser respeitado, por sua postura, por sua dignidade e por não ter papas na língua porque fala mesmo, é Jair Bolsonaro. Mas os portugueses são muito elegantes. Os portugueses são do tipo que, até para dar uma transadinha, devem marcar a agenda, devem marcar horário e dizer depois: bem, você gostou? Porque certas coisas não se podem falar. E o vosso problema é que vocês são rotulados dessa forma e levam com penico na cabeça porque vocês merecem ouvir isso. Vocês merecem ouvir isso. E pela primeira vez nós tivemos no Brasil um presidente que não teve essa postura que vocês estavam querendo, elegante, mas foi um homem que falou tudo o que tinha para falar na cara de todo mundo, mas fez. Ele fez. E hoje estão tentando, no fio da navalha, pegar um deslize dele para tentar prender. Enquanto que este atual, que é ligado a PCC, que é ligado ao mundo do crime, que é ligado a tudo que é tipo, e todos os amigos que o cercam, como Xandão e como tantos outros, todos eles são da mesma laia, mas é esquerda.
A esquerda. E todos nós sabemos que a esquerda tem um peso tão forte no mundo, corre tanto dinheiro do mundo mafioso, que infelizmente fica difícil você tirar o peso destas pessoas. E este é o mundo que nós estamos vivendo. E aí, houve realmente, eu disse isso no último vídeo, houve realmente um início, eu falei isso no último vídeo, houve realmente um início, uma programação de manifestação. As pessoas, os patriotas, não é bolsonaristas, patriotas, pessoas que acreditaram num ex-presidente, se anunciaram dizendo tal dia vamos fazer uma manifestação, mas a esquerda, que não perde oportunidades e que quer que o Bolsonaro volte ao Brasil porque querem prender o Bolsonaro, se aproveitaram desse momento e puseram muita gente infiltrada, desde os sem terras e desde pessoas do próprio partido se infiltrando lá dentro, porque era muita gente aparecendo, se infiltrando lá dentro, usando as camisetas do Brasil, que são as camisetas que o pessoal da direita usa, mas essas pessoas estavam mascaradas e puseram essas pessoas lá dentro. Agora, vocês conseguem imaginar uma senhora de 70 anos, uma criança, entrando no palácio e fazendo vandalismo, como eles próprios usam essas palavras, que vai desde Rede Globo, CNN e todas as emissoras, dizendo o vandalismo que foi feito pelos terroristas, pelos vândalos. Vocês conseguem imaginar uma senhora de 70 anos, e por aí vai, eu vou mostrar as imagens, fazendo isso? Eu vou ver se eu consigo achar a imagem do vândalo aqui. Agora, os vândalos mascarados, esses sim, esses fizeram. Esses vândalos vocês prenderam? Aí eu pergunto agora direto ao atual presidente, que na época, no dia, coincidentemente, olha que coincidência, ele não estava em Brasília. Vocês sabem que um bom assassino, um bom ladrão, quando faz um grande assalto, ele sempre tem um álibi. Ele não estava em Brasília. Vocês estão chamando o povo de otário? Mas após todo esse incidente que houve nos três poderes, como assim dizem, e onde realmente foi destruído, óbvio que eu reconheço que destruir um patrimônio público, patrimônio esse que não é de Lula, é de toda a nação brasileira, mas que foi um ato criminoso, elaborado, sim, pelos infiltrantes esses que vêm a mando do PT para culpar as pessoas que são patriotas e que defendem ainda a nação brasileira e o ex-presidente. Eles estavam ali para uma manifestação. Quem entrou lá dentro, quem entrou dentro do palácio e quem fez a confusão acontecer e quebrou, não foram os patriotas. E vocês estão se deixando ludibriar. E eles chegaram ao ponto de começar a criar confusão, batendo nas pessoas, criando confusão com as pessoas, passando por cima de crianças. Foram imagens chocantes, imagens essas que a gente não pode mostrar nem no Facebook, nem aqui neste canal, porque obviamente seremos cortados. Mas muita gente filmou isso. E tudo isso, quando a pessoa faz essas cenas de passar por cima, imagina você estar andando naquela rampa que sobe para a entrada do Planalto e de repente vem um grupo de pessoas e passa por cima de um filho teu. Como é que você vai se sentir? Você vai se sentir bem? Claro que não vai se sentir bem. Tu vais te revoltar, tu vais bater no cara e daí começa uma confusão. Mas alguém de trás filma e aí se espalha esse vídeo na internet, viraliza. Agora, se tu pegas esse vídeo e pões numa rede social, a rede social vem e corta. Porque não é uma vantagem para eles mostrarem isso.
Todas as redes estão a favor deste momento, estão favorecendo o presidente Lula. E te cortam, te bloqueiam. O que eu mais tenho é notícia de amigos dizendo: fui bloqueado no Facebook por tantos dias. Portanto, nós só podemos mostrar aquilo que a gente sabe que possivelmente não irá nos cortar. Portanto, que mundo é este? Como é que as pessoas estão sendo ignorantes de ver a esquerda tomando conta e a esquerda fazendo cenas desse tipo? Vamos mostrar uma delas. As pessoas que foram presas, porque a Polícia Federal prendeu, tá? São estas. Pessoal, Ramiro Caminhando por cá, segundo vídeo que eu tô fazendo aqui de dentro da Academia de Polícia Federal, tá? Aqui em Brasília, não lembro, acho que é Sobradinho aqui. Olha as condições desumanas que o pessoal tá sendo submetido, tá? É um banheiro só para tudo isso de gente, tá? Para começar. Aqui, ó, no frio, no relento, tá? Tem essa cobertura, mas, ó, é dentro dos dois lados, tá? E aqui, ó. Estamos aqui já quase, já é meia-noite, né, dia 10. 4 óbitos hoje aqui. 4. Menina jovem, uma senhora de meia idade e 2 senhoras idosas, tá? Denuncia isso, esse vídeo tem que esparramar ao máximo pro Brasil, para todo mundo. Patriota brasileiro, tudo quanto é canto das páginas de brasileiro patriota em outros países. Por favor, esparrama esse vídeo com força. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, ó. Mais de 1.000 pessoas enfurnadas aqui, com condições desumanas. Nem refugiado é tratado assim, tá? Vocês precisam esparramar isso com a maior virulência possível. Até que ó, tudo pessoal aí, ó. Tá? Um banheiro, pra tudo isso aqui de gente. Desumano. Tem umas torneiras de água ali, mas não vence, tá? E eu vim trazer o que eu tinha, que eu trouxe de São Paulo, do Choco Antônio dos Patriotas. Vim trazer, claro que não deu para todo mundo, mas eu tentei fazer a distribuição mais justa possível. Tem uns advogados aqui que eu vi, tá? Tem um pessoal que parece que está assinando os termos, um pessoal que tem comorbidade, aí pode sair o resto, tá? Guardado aqui, não se sabe o destino. Parece que o Xandão deu uma canetada aí para mandar para Papuda e vocês precisam ajudar a impedir isso. Amanhã eu vou no GDF, vou tentar fazer uma manifestação da rodagem daqui em busca de defensor público para esse pessoal, tá bom? Esparrama com força civil. Não posso falar muito alto, que já é hora de dormir e que também pode acontecer alguma coisa comigo aqui. Mas quem me guarda nunca dorme. Quando eu cheguei aqui, abriram a cancela miraculosamente. Eu não tenho palavra para descrever isso, é coisa de Deus. E a gente faz o que pode e um pouquinho também do impossível, porque nós somos filhos de Deus do impossível. Vocês veem, né? Estas pessoas aqui deitadas, tem um outro aqui. Hoje é dia 10 de janeiro de 2023, aqui direto do campo de concentração do Lula. Estamos desesperados aqui, desesperados. O SAMU fica lá no portão da Polícia Federal. Eles ficam lá fora no portão. Quando dá uma emergência aqui dentro no ginásio, eles demoram para chegar. É por isso que as pessoas acabam morrendo. Reparem como tem pessoas idosas. Ninguém aguenta mais essa situação. Isso aqui é um campo de concentração. Simplesmente enfiar as pessoas dentro desse ginásio. São estas pessoas idosas que atacaram os 3 poderes? É o campo de concentração do Lula. Socorro, por favor, alguém faça alguma coisa. Quantas pessoas vão ter que morrer aqui dentro sem assistência? Sem nada? Não aguentamos mais. Não aguentamos mais. Agora eu vou mostrar, tá? A pessoa em questão. Eu espero, sinceramente, que este vídeo passe tranquilo. Tá tudo dominado. Nós estamos aqui dentro. O Congresso é nosso. Não vou deixar ninguém quebrar, não. Essa porra aqui é nossa, é do povo. Quem manda aqui é nós. É milhões. É milhões.
pergunta que eu faço ao meu amigo português, que eu espero que você esteja vendo esse vídeo, sabe quem é esse mascarado? Sabe? É o pessoal dos Sem Terras, que no vídeo anterior eu falei em relação a uma pessoa desse tipo. Se amanhã continuar esta brincadeira de Lulinha no poder, que olha que ele vai procurar a casa da Xuxa, ele e os amigos dele, que esta turma do MST, acho que é isso, né? Movimento Sem Terra, uma coisa assim. O que não falta é artista cheio de terra, né? Então, esses e mais os infiltrados que se juntaram aos patriotas brasileiros, que também estão presos agora num tipo de campo de exílio, com um banheiro, porque Lula, Xandão mandaram prender todo mundo, e vocês viram lá pessoas de 70 anos, já teve uma que morreu de 74 anos? São essas pessoas de 74 anos que invadiram o palácio e que fizeram tudo aquilo? Que queimaram quadros de Picasso, que botaram fogo, que fizeram e aconteceram? Ou foi este cara mascarado? Agora, este cara mascarado, ninguém o pegou. E fica a pergunta ao Xandão, fica a pergunta ao Lulita, a Janja, que andou com o Sanda Periquita. Por que não pegaram esse cara? Este cara, que é amigo dele. Porque ele, para ir pro morro, que vai de carro aberto e não tem medo, porque afinal o PCC é amigo dele. Estes caras são amigos dele. O Lula tem tantas terras. O Lula é tão rico. Afinal de contas, o Lula roubou pra cacete. Por que não põe esse pessoal todo nas fazendas dele? Portanto, é para esclarecer pela última vez, eu além de não gostar do Lula, eu além de não gostar da esquerda, eu além de não gostar de ladrão, porque eu nunca fui a favor de ladrão, quem vier na minha página, quem vier no meu WhatsApp, quem vier me encher o saco para falar de Lula, de esquerda e de gentalha, que hoje está no poder e que hoje fez o que fez, hoje não, de longa data fez o que fez, e não conhece a história de Lula, pense duas vezes para falar comigo a respeito de ladrão. E eu vou ler um pedaço da mensagem que eu recebi. Portanto, meu amigo, você me conhece já um pouquinho, tá? Você me conhece já um pouquinho. E para fazer o comentário que você fez, você deveria ter cuidado. Porque você sabe que, ó, a minha língua, além da fiada, sabe responder à altura de muita gente. E eu já falei, vai de embaixador a presidente, quanto mais um ser humano normal. Aí a pessoa fala assim, eu não vou dar o nome dele, tá? Isso, por enquanto é por respeito, não me desafia. Se eu já não gostava dele antes, passei a odiá-lo, assim como muitos lá e de cá. Esse bestunço não presta, desculpa lá que te diga, eu sei o que passei pouco tempo antes de ter... Bom, isso não importa. Vamos à parte que ele diz. São esses os patriotas, é? Se referindo às pessoas em questão que andaram no Planalto. Condenas o governo angolano por ser antidemocrático, mas apoias um ditador de sentido oposto. Epá, me desculpa lá, mas com essa não contava. Ele está se referindo, portanto, a Jair Bolsonaro. E está dizendo que eu condeno, portanto, um governo antidemocrático. Não é antidemocrático, não. Eu vou te chamar de Totó. Quem foi esperto deduz o resto do teu nome, né? Já que você, que foi macho em me mandar esta resposta, né? Porque assim, eu não tô com paciência mais, não. Eu não tô com paciência nem para ti, nem para ninguém, meu amigo. Se você não gostou, passar muito bem, a porta é serventia da casa. A porta é serventia da casa. E se existe uma coisa que eu não tenho, infelizmente, por um lado, é medo de macho. Tô de saco cheio. E você sabe por que eu tô de saco cheio? Porque eu passei uma vida sendo honesta. Eu passei uma vida, dando a cara e mostrando. É aquela velha história, mata a cobra e mostra o pau.
Eu não sou como você, nem como a maioria dos homens e de mulheres, ou que se prostitui, ou então que finge fazer uma coisa e depois tem medo e não mostra a cara. Eu sou exatamente o oposto. O que eu tiver que falar, eu falo na cara. Portanto, em relação ao governo de Angola, que é um governo ditatorial, eu sempre falei na cara. E estão aí mais de 200 vídeos para provar o contrário. Quanto a Jair Bolsonaro, não, querido. Ou você nunca se preocupou em olhar realmente como os governos lá foram trabalhados? Em vez de você ficar às 2 da manhã arrumando o computadorzinho, vai estudar um pouco mais a história do Brasil. E vá principalmente, já te digo, só te dou uma dica. Pega 2 governos. O governo Bolsonaro e as três eleições, ou pelo menos os 3 governos, de Lula. Mas estude a fundo. Use o tico e o teco para estudar a fundo e saber quem realmente foi esse homem e o que realmente esse homem fez no Brasil. Se você tiver essa capacidade, depois eu te dou a chance de nós conversarmos. Para agora dizer se as pessoas são ou não são patriotas, de após mais de 40 e poucos dias debaixo de sol e chuva, fazer o que realmente, infelizmente, a nação angolana não teve essa competência, e nesse ponto eu discordo, a minha nação não teve essa competência, não teve essa coragem, porque a nação angolana, infelizmente, teve sobre a era de uma escravatura, e nisso o governo angolano foi muito mais forte do que o governo brasileiro, soube escravizar um povo, e os angolanos tiveram medo. O povo brasileiro não teve esse medo. O povo brasileiro teve a coragem. E nós vemos nessas imagens que eu estou recebendo diariamente, pessoas desde crianças, pais de família, pessoas idosas, cadeirantes, pessoas de todos os tipos, terem a coragem, porque estão de saco cheio de atravessar de governo em governo, governo em governo, governo em governo, até que pegaram alguém que falava mais ou menos a mesma língua deles, mas que fez, num período de 4 anos, um governo límpido, honesto, falando a mesma língua, sem medo, e começou a endireitar. Agora, óbvio que tudo aquilo que endireita também assusta. Tudo aquilo que endireita também deixa o outro lado um pouco apavorado. E se Jair Bolsonaro teve essa capacidade, obviamente assustou aquilo que hoje impera no mundo, uma esquerda poderosa. E o que é que uma esquerda, ou o que é que um partido, ou o que é que seja o nome que for, eu chamo de um lado diabólico que hoje domina o mundo, faz quando um ser humano, com mais alguns, conseguem assustar esse grande domínio que acontece. Vamos apagá-lo. Tentaram apagá-lo através de uma facada. Não conseguiram, ele resistiu. Mas mesmo assim, tentaram derrubá-lo. E aí, infelizmente, tiveram essa força. Se depender da nação brasileira, se depender de todos aqueles que acreditam nele, dentro e fora do Brasil, essa força daqueles que são patriotas, não terroristas, não vagabundos, Jair Bolsonaro não morrerá em nossos corações. Quanto aos vagabundos, quanto aos terroristas de ideias, quanto aos terroristas de pensamentos que querem pôr abaixo aquilo que realmente foi um ideal, aquilo que realmente foi algo que aconteceu de bom no Brasil, esses não vão conseguir. Porque aquele que é bom de coração, aquele que realmente sabe estudar, sabe o que é uma ideologia de um país que sabe caminhar, não vai deixar que um borra-botas ignorante impere essas ideias nos nossos corações.
Um beijo grande a todos, principalmente ao povo brasileiro, porque esta mensagem foi mais direcionada ao povo brasileiro. E estamos juntos, porque eu tenho um lado brasileiro muito forte e toda esta luta, e ver principalmente que, apesar de eu estar em outro país, estou sendo atacada por defender os meus irmãos brasileiros, porque afinal de contas tenho filhos brasileiros e que também são bolsonaristas, isso eu não vou admitir. E nesse ponto eu sou uma extrema lutadora, que não vou admitir que qualquer um chegue a mim e toma na minha gororoba. Nem pensar. Beijo a todos, fiquem com Deus. Tamo juntos, amor acima de tudo, porque eu sou amor, mas se atacada, eu sou feroz. Beijo grande a todos, fiquem com Deus, paz e muita luz.